basicamente, os ingleses pensam que os judeus são muito mais poderosos do que eles são na realidade. Sim? Isto faz parte do ideário antissemita. Estes ingleses são filosemitas, pois eles gostam da ideia que os judeus, povo eleito de Deus, tem todo um pano de fundo calvinista que também entra, eles precisam voltar para a terra prometida. Então são pessoas muito crentes e não são antissemitas, mas mesmo assim eles aceitam uma parte das ideias antissemitas. Os judeus são, atrás da cortina, superpoderosos. Então estamos agora numa guerra. Em 17 não é claro quem vai vencer nesta guerra. É um impasse. Sim? E então ambos os lados são agora da guerra são interessados em mobilizar de seu lado o suposto mitológico poder dos judeus. Mas quando então eu digo que temos aqui um conflito que é também um conflito colonial e também um conflito nacional, precisamos bem entender que o conflito nacional implica um povo que não todos deste povo se sentem fazendo parte desta nação, pois esta nação ainda não tem uma pátria-mãe, um território em comum, quando começa este movimento. Por outro lado, se eu digo, então é um conflito colonial, isto também eu preciso qualificar. Pois, em geral, colonizadores vêm para um país, conquistam este país e exploram a mão de obra da população indígena. Sim? É o que aconteceu nas Américas, depois de exterminar a população indígena, eles trazem escravos de um terceiro país, um terceiro continente, mas ainda a ideia é eu preciso esta terra para explorar economicamente através o trabalho, a mão de obra de uma população que é mais ou menos escravizo, e então é a favor da pátria-mãe, o metrópole em Lisboa. Agora, o que acontece na maioria das colônias, seja a metrópole de Lisboa, ou Madrid, ou Londres, ou Paris, etc., não acontece com o sionismo. Pois aqui é verdade que os judeus podem se estabelecer na Palestina sob a guarda-chuva da proteção de uma potência colonial, a Grã-Bretanha, mas a metrópole dos judeus não é Londres. A proposta não é de explorar a mão de obra dos árabes palestinos. A proposta é de obter a terra deles, para ali estabelecer uma nova pátria-mãe. Sim? Então, isto é extremamente atípico. Seria difícil de encontrar muitos exemplos paralelos na história de um tal quadro. Sim? A ideia, então, como podemos ter esta terra? A Palestina não é vazia. Sim? Tem ali uma população predominantemente árabe, predominantemente muçulmana. Quantos? Nós temos algumas ideias. Na época de Napoleão Bonaparte, um pouco depois, provavelmente toda a população da Palestina é algo como 1/4 de 1 milhão. Sim? Quando os ingleses chegam na época da Primeira Guerra Mundial, a população da Palestina é um pouco mais de 500 mil. Entre eles tem algo como 50 mil judeus. Os outros são, em grande maioria, árabes. Então, os árabes são a esmagadora maioria. A grande parte do território é infértil, no sul, mas no norte tem possibilidades para a agricultura. A maioria dos árabes palestinos são também agricultores, mas tem ali grandes latifúndios e pequenos lopes, e então os sionistas têm como uma das tarefas primordiais de comprar terras, e eles precisam comprar terras destes árabes. Obviamente, se você é camponês e você vive de uma terra, você não está interessado em vender esta terra. Mas, se você é algum latifundário que tem muitas terras, faz vida boa nas boates de Beirute, com a renda de territórios que você nunca visita, mas que produzem uma renda, e depois vem então o movimento sionista e diz, nós te oferecemos um preço, assim que fazemos uma oferta que você não pode recusar. Então ele diz, ok, eu vendo. É desta maneira que
assim o movimento sionista consegue aqui e ali comprar terras neste mandato, já começa antes do mandato e durante o mandato britânico. Duas coisas que eu quero aqui falar. Em primeiro lugar, os sionistas então fazem duas maneiras para comprar. Uma é que alguém, fator sionista, compra individualmente. Uma outra e muito mais importante maneira é que já antes, 17 anos antes de Balfour, em 1900, eles estabelecem o Fundo Nacional Judeu. E esta é uma instituição que vai comprar terras na terra de Palestina, terra de Israel, em Palestina, comprando estas terras com o explícito objetivo de tornar estas terras compradas num substrato para a sociedade judaica. E ali o que se estipula nas terras compradas pelo Fundo Nacional Judaico até hoje é que o que uma vez se compra nunca mais pode ser revendida para não-judeus. Aliás, também não para judeus, pois é propriedade da nação judaica. Sim? E hoje eles têm muitas terras, mas o que eles compraram antes do estabelecimento do Estado de Israel é muito mais interessante, e por isso que é um pouco pena, mas depois talvez eu possa te mostrar esta terra, este mapa. Você pode ver ali o mandato britânico. E no mandato britânico você pode ver quais são as terras que os sionistas conseguem comprar. E então, é interessante que eles conseguem comprar uma mínima porção das terras, algo em torno de 6 ou 7% da superfície do mandato britânico em total, até o estabelecimento do Estado em 48. A segunda coisa, não menos interessante, é que onde eles compram são zonas que são mais ou menos contíguas e que vão aqui ao lado do litoral, mais ou menos onde hoje está a maior concentração populacional entre Tel Aviv e Haifa, vai então para a Galileia do Sul e daí para a Mar de Tiberíade. E esta zona vai ser um tipo de N, onde vai ter concentrada a maior população judaica antes do Estado de Israel. E onde, eventualmente, estes judeus chegam a ser quase uma maioria da população. Pois não esqueçamos que no começo, então, tem um judeu por 10 árabes. Quando nós chegamos à independência de Israel, tem 3 judeus por 10 árabes. É uma importância interessante. Então, um momento. Então, o que se faz é que a maneira onde eles colocam as terras adquiridas vai realmente ser a base territorial do Estado de Israel. Pois quando, então, a ONU, em 47, recebemos de volta este mandato destes estúpidos britânicos, o que vamos fazer agora com a Palestina? Eles mandam uma comissão. E a comissão, então, vai fazer uma ideia, vamos então partilhar a terra em 2 estados independentes. Onde vai ser o Estado para os judeus e onde vai ser o Estado para os palestinos. Eles pegam, então, necessariamente, estas terras adquiridas, onde está uma população majoritariamente judaica, como o núcleo, esqueleto do Estado judaico que se estabelecerá, que vai ser o Estado de Israel. Você estava com uma pergunta? Não. Em 47 não chega a Jerusalém? Não. Então, lamento que não possa mostrar isto melhor, mas Jerusalém não faz parte do programa sionista. Na realidade, muitos sionistas da época nem querem Jerusalém. Dizem, é uma batata quente, se nós colocamos na boca, nunca mais vamos conseguir jogar fora. E o que você tem em Jerusalém é uma população que já é uma maioria judaica, mas eles são ortodoxos, não necessariamente sionistas mesmo. Que só então, quando nós chegamos à independência, então os árabes vão fazer o bloqueio de Jerusalém, cercar, e então o Yishuv, quer dizer, a comunidade judaica sionista de Israel antes do Estado. Então diz, mas nós não podemos deixar estas pessoas, e então eles fazem batalha e
persam e conseguem libertar a população judaica de Jerusalém. Aí então também a divisão de Jerusalém em duas cidades. Mas inicialmente Jerusalém não foi o centro da preocupação sionista. Os sionistas conseguem realmente construir toda uma sociedade antes do Estado. Uma sociedade com empreendimentos agrícolas, aliás, de vários tipos, em como a agricultura eventualmente muito fértil, após muitos sacrifícios que não foram necessariamente apenas mitos, muitos sacrifícios, estabelecer uma sociedade com empreendimentos agrícolas, aliás, de vários tipos, em como a agricultura eventualmente muito fértil, após muitos sacrifícios que não foram necessariamente apenas mitos, muitos sacrifícios, estabelecer uma agricultura muito rica, baseada parcialmente em coletivas comunistas que se chamam kibbutz, parcialmente em cooperativas que se chamam moshav, parcialmente em fazendas particulares, com toda uma rede de rotas que ligam as kibbutzim e também as cidades, com muitas empresas, com toda uma empresas que são, na época, amplamente em mãos do sindicato, que no mesmo tempo também é um mega empreendedor, se chama Histadrut, e até hoje este sindicato é uma força política dentro de Israel, com uma cultura extremamente vivaz, aliás com muitas brigas também. Então é uma história basicamente de êxito. Êxito se nós conseguíssemos colocar tudo isto entre parênteses e esquecer os árabes. Pois exatamente, então eu acho que os israelenses tentam permanentemente de colocar os árabes mentalmente em parênteses. E isto é muito mais do que um anti-arabismo racial ou algo do tipo que eu acho que influencia a política. É a ideia, nós estivemos na diáspora numa situação perigosa, vulnerável, frágil, mas isto é abnormal. Então, qual vai ser a tarefa do sionismo? De nos voltar para a normalidade, uma normalização do nosso povo. E a normalização, então, inclui também judeus entrar em todas as profissões, em todas as funções da economia. E aí não tem lugar para os árabes. Não é anti-arabismo de antemão. É mais um tipo de negligência. Eles estão na mente, não estão árabes, mas pogromistas na Rússia ou Polônia. Sim? Então, para a maioria, os árabes são uma parte talvez exótica ou parcialmente talvez incômoda da paisagem. É só que os próprios árabes, obviamente, não experimentam a chegada dos sionistas desta maneira. Então, o que acontece? Isto é uma virada importantíssima para entender o desenvolvimento de Israel e do conflito. Houve já alguns destes empreendimentos agrícolas. Então, Rothschild e Barão de Hirsch e outros filântropos judaicos na diáspora para ajudar um pouco os irmãos judaicos pobrezinhos que vão para a terra prometida. Ok, vamos então comprar algumas terras, você pode fazer uma fazenda. E nesta fazenda, então, que se coloca em zonas onde antes houve árabes ou não houve árabes, dependendo, eles precisam agora de mão de obra para colher as laranjas, digamos. E vêm então novos imigrantes judaicos, extremamente pobres, e se apresentam à porta da fazenda. Eu quero fazer este trabalho para você, senhor judeu, pois o manager, o gerente, também é um judeu. E o proprietário é um Rothschild na diáspora. E ele diz, bom, quanto você pede? Ele menciona uma soma muito modesta. Vem, meia hora depois, um camponês árabe. E ele diz, eu também gostaria de trabalhar em sua terra. Quanto você vai pedir? E ele diz, eu estou satisfeito com a metade, pois eu tenho em casa também algum campinho e meus filhos também ajudam e não preciso de tanto dinheiro. E o empreendedor judaico vai empreender o árabe como proletário.
E então, o que acontece, você vai restaurar ou você vai replicar em Palestina a situação diaspórica, onde os judeus estão numa situação de intermediário, comerciante, e os outros fazem um trabalho árduo. E os sionistas da esquerda, que são a maioria, que são influenciados por ideias socialistas, que chegam à Palestina com a ideia de fazer ali uma sociedade judaica, mas também uma sociedade socialista, dizem isto não é o que não é nosso objetivo. Nós queremos que empreendedores judaicos empreguem trabalhadores judaicos, o que eles chamam a luta pelo trabalho hebraico. Eles não usam o termo judaico, eles usam o termo hebraico, que tem também a ver com esta ideia, vamos dar volta às nossas raízes, quando nós ainda fomos hebraios e não judeus, ou algo do tipo. E então eles dizem, queremos trabalho judaico. E isto por si, em nome de seu próprio emprego, mas também em nome do ideal da não exploração de mão de obra indígena, anticolonial. Então, algo extremamente duplo. Qual é o resultado? Eles ganham esta luta. Parcialmente, os empreendedores judaicos particulares vão só empregar doravante judeus. Parcialmente, os próprios socialistas vão estabelecer suas próprias coletivas e coletivamente dizer agora não mais tem boss, senhor das terras. Toda nossa coletividade é proprietária desta terra. Eles fazem um kibbutz, uma comuna, e compartilham tudo. E então, um lado é bonito, o outro é que os palestinos agora perdem as terras e ainda mais eles perdem a possibilidade de emprego. Isso torna, então, muito bravos para com os sionistas.